E se a sua cidade fosse atacada por aranhas que depois de comerem lixo tóxico ficaram gigantescas e agora estão famintas para devorar qualquer pessoa que elas encontrarem pelo caminho? O que você faria nessa situação? Essa é a história de Malditas Aranhas, filme lançado em 2022 e que, na minha opinião, é um dos melhores filmes trash que eu já assisti na vida. No vídeo de hoje eu vou resumir o que acontece nessa história e vou derrotar o filme, mostrando os melhores jeitos de sobreviver numa situação dessas. O melhor jeito de vencer esse desafio é se inscrevendo nesse canal, já que esse não é o primeiro e nem será o último filme de aranhas mutantes que eu vou derrotar por aqui. Além disso, passa sua perna peluda em cima do like, porque sim, eu sei que você não tá com a depilação em dia. Tá ficando chato, mas ninguém vai ficar até o final do vídeo, portanto tem que avisar vocês para seguirem a gente lá no Instagram também, no da página @ednerd.canal e no meu pessoal, @eddebarros. Segura mais um pouquinho, porque eu também agradeço de joelho se vocês puderem seguir a gente lá no Slashing Movies, o nosso canal de terror que é feito em inglês. Basta ativar as legendas automáticas dos vídeos para entender tudo que eu tô falando por lá. Finalmente, chega de enrolação e bora pro vídeo. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia na pacata cidade de Prosperity, sendo que um motorista de caminhão meia roda não vê um coelho passando na rodovia, o que o faz desviar na última hora e derrubar um barril de lixo tóxico que infelizmente cai no brejo da cidade. Derrotar esse filme seria muito simples se esse idiota aí tivesse prendido os barris com cordas ou correntes, já que transporte de carga tem que ser feito de uma forma segura. Se ele tivesse feito essa parada, o barril não cairia do caminhão na primeira curva. Dane-se, porque um fã de aranhas chamado Joshua passa pelo brejo e pega uns grilinhos que infelizmente já tinham ingerido a substância tóxica. Quem vai visitar o tio parafuso solto é o pequeno Mike, que também adora aranhas. Que nojo. O garoto é informado de que as aranhas estão crescendo rapidamente, e isso só tá acontecendo porque elas comeram os grilos mutantes, o que infelizmente também tá aumentando o apetite delas em escala exponencial. Além disso, Joshua mostra a maior aranha da coleção dele, que olha só, segundo o cara, veio diretamente do Brasil, sendo que o nome dado a ela é Consuela. Eu não sei não, mas tá parecendo nome mexicano. Enquanto Joshua explica a parada pro moleque, a gente vê que o imbecil deixou uma das caixas sem a tampa, o que liberta uma tarântula peludona, que sem que o tio perceba, sobe nas costas dele. Muito bom. Felizmente, Mike se despede de Joshua antes de virar comida e fala pro vovô que vai voltar em uma semana pra ver o progresso da pesquisa. Enfim, quando o velho percebe a tarântula já é tarde, pois ele é picado, acaba batendo nas prateleiras e assim liberta todas as espécies de aranhas que enrolam o cara nas teias, permitindo que a contagem de presuntos comece logo agora. Cara, como é que você tá estudando aranhas mutantes e simplesmente deixa uma caixa destampada? Isso não faz sentido nenhum. Se ele tivesse trancado a sala, o Mike pela saco não teria entrado lá, consequentemente não distrairia o tiozinho, que com um pouco de sorte lembraria de trancar a porcaria da caixa. Enfim, uma semana depois a gente conhece Chris, o engenheiro que tá voltando pra Prosperity, já que o pai dele faleceu. A propósito, a família do cara é dona de uma mina, que segundo o pai de Chris tinha ouro escondido nas rochas, porém a fonte da fortuna jamais foi encontrada. Chris acaba revendo Gladys, a tia solteira dele, e que fuma mais que uma chaminé, sendo que ela fala que o Wade, o prefeito da cidade, quer convencer a população a vender as minas pro governo. Enquanto isso, a gente conhece Sam, a xerife local, e que é a mãe de Mike. Ela e outro policial vão investigar o vazamento tóxico, e sem perceber o tira-passo lixo tóxico bem na careca dele, que a propósito tá refletindo os raios UV na minha cara. Olha só, pra quem não reparou, essa atriz que vive a xerife já apareceu no canal anteriormente, no meu vídeo derrotando a Anaconda, onde ela vive Denise, aquela garota que acaba sendo finalizada pelo cafajeste do Paul Cerrone. Aliás, eu já trouxe a saga toda aqui no canal. Se você quiser assistir, é só clicar no card que acabou de aparecer no cantinho da tela nesse exato momento. Great success. Quem também tá fuçando nesse lixo é Mike, que toma uma bronca da mãe por ele não ser uma criança normal, que joga videogame até as 4 da manhã pra acordar às 6 e ir pra escola. Dane-se, porque na volta pra casa a mulher percebe que ser mãe solteira com certeza não é pra qualquer mulher, já que Sam vê Ashley, a filha dela, dando grauzinho de moto com o enteado do prefeito, nesse caso Mauricinho Brett. A xerife não gosta nada disso e leva a filha pra casa, onde explica que aquele cara só quer dar umas bimbadas nela e ralar peito depois. Quando um homem não quer se relacionar
sério contigo e ele só quer te comer, ele não vai te falar isso diretamente. Pra que Ashley possa se defender, Sam entrega o taser pra eletrocutar os tomates do moleque caso ele fique todo amostradinho pra garota. É aí que a gente vê a comunidade toda se reunindo no shopping da cidade, que o prefeito decidiu construir porque ele achou que iriam passar uma rodovia pela cidade. Só que na verdade eu acho que rolou aquela palavra que começa com pro e termina com pina. Enfim, Chris bate o bingolinho na mesa e diz que não vai vender as minas porcaria nenhuma, já que ele acredita na palavra do pai sobre a existência do ouro. Wade, no entanto, fala que a cidade tá devendo até as árvores pro banco e que todo mundo ali vai falir se não venderem as minas. Mesmo assim, Chris fala que não vai rolar, fazendo Wade insultar o pai do cara, o que dá direito a um soco na cara, cortesia do Barba de Pentelho aí. Quem ignora tudo isso é Sam, que deveria ter prendido Chris nesse momento, porém os dois tiveram uma tensão corporal no passado, e eu diria que a mulher ainda quer dar uma cavalgada com ele. Felizmente o sentimento é recíproco, já que Chris fica bem feliz dentro da calça ao rever a garota. boy. Esquece tudo isso que eu falei, porque o que a gente quer ver mesmo é a parada das aranhas, sendo que nessa mesma noite o policial careca tá em casa, quando o gatinho dele ouve uma das aranhas mutantes se abrigando nas paredes, o que faz o felino borramente ir caçar o bicho. Péssima ideia, porque o Garfield aí acaba sendo comido enquanto os donos assistem tudo do outro lado da parede sem poder fazer nada. No dia seguinte a gente vê Mike indo atrás de Joshua, só que ele não encontra o maníaco das aranhas e sim um monte de teias na casa dele. Por algum motivo o Mike tá fazendo documentário e se filma enquanto anda por lá. O moleque então encontra rastros de aranha indo na direção das minas e decide entrar no local. Não demora pra ele ver uma perna gigante de aranha, porém a parada só piora, porque ele também vê uma aranha monstruosa no final do túnel, o que é suficiente pra ele meter o pé de lá. Ok, se ele tinha uma câmera na mão filmando tudo, por que raios ele não gravou a aranha e mostrou pra mãe? Dessa forma ele teria uma prova pra que a mulher pudesse pedir reforço, mas não, deixa pra lá. A gente também vê Chris conversando com os funcionários e pedindo pra que eles tomem cuidado com alguns túneis que estão infestados de metano, um gás extremamente inflamável. O patrão sai mais cedo do trampo e acaba dando uma carona pra Mike, que fala que ninguém vai acreditar nele. Mesmo assim o moleque mostra a perna da aranha, porém Chris olha a parada e acha que aquilo é apenas um pedaço de pau velho. Ao chegar em casa, Mike tenta convencer a mãe da existência das aranhas mutantes, porém a mulher acha que o moleque tá vendo muita TV e fala pra ele parar com o ataque de franga. Ô, seu desgraçado, garotinho cagado, mijado. E tu fica nessa onda aí, respondendo tua mãe. O problema é que ele não tava de caô, já que um dos mineiros vai desentupir uma mangueira de água com a boca e acaba inalando várias aranhas menores antes de ser pego por uma maior. Cara, o cara trabalha num ambiente cheio de material tóxico, como gases e resíduos, portanto, colocar a boca numa mangueira de trabalho é a pior ideia que ele poderia ter nesse momento. O cara deveria ter desobstruído o equipamento com uma bomba de pressão, ou até mesmo com outra mangueira de água, mas deixa pra lá. A gente então vê o prefeito conversando com um funcionário do governo pelo telefone, sendo que ele, como qualquer outro político corrupto, tava recebendo a grana por fora, justamente para estocar o lixo tóxico nas minas, o mesmo que acidentalmente caiu no brejo. E aí com o rabinho de cavalo mequetrefe ouve as avestruzes da sua fazenda dando um ataque de pelanca, sendo que ao ir conferir a situação, o cara percebe que algumas delas já foram degustadas pelas malditas aranhas. Como ele não vê nenhuma, o cara simplesmente ignora o fato e não se dá o trabalho de ligar pra Sam, que se soubesse disso poderia ter associado essa situação com o relato do filho sobre as aranhas gigantes, tendo assim tempo suficiente para bolar um plano, como por exemplo chamar alguém do controle de pragas. Dane-se, porque a gente também conhece Harlan, um radialista de rádio do Paraguai que fica aloprando a cidade com teorias da conspiração. Cara, o maluco acredita piamente que alienígenas estão invadindo Prosperity e colocando sondas dentro das vacas, exatamente por aquele lugar onde o sol não bate direito. Só que por algum motivo todo mundo na cidade parece acreditar nisso, o que vai ser bem útil daqui a pouco. Na manhã seguinte a gente vê Brett tentando avançar nas preliminares com Ashley, que não gosta muito da mão boba dele e decide eletrocutar os tomates do cara. A menina então liga a picape e vai embora de lá, deixando o ramelão no meio do deserto. E aí com o lascado vê as aranhas gigantes pulando na sua direção e corre até os amigos pra pedir uma carona. Eles obviamente não acreditam em Brett, cuja opinião muda em 5 segundos à medida que as peludas começam a pular neles. Brett pega uma das motos e acelera a toda velocidade, ao mesmo tempo que vê os seus amigos virando comida. Quando ele vai ser papado também, o cara manda uma sai que cê dá e chuta a aranha no ar. E aí, super radical. Infelizmente o cara sobe muito com a moto, passa na frente de um caminhão de gasolina e faz o motorista perder o controle, o que explode o veículo e de quebra frita os cabos telefônicos, deixando a cidade toda sem sinal. Já se inscreveu no canal?
Cadê o like? Brett percebe que as aranhas não desistem, sendo que mais e mais peludinhas passam a persegui-lo, obrigando o garoto burramente a entrar em um dos túneis que leva até as minas. Cara, esse cara com certeza aí não prestou atenção nas aulas de biologia, já que aranhas adoram ambientes úmidos e escuros para criar o ninho e abastecer a despensa com as presas capturadas. Portanto, o fato de Brett se esconder nas minas é com certeza o jeito mais burro para ir de base, já que é exatamente ali que as aranhas estão levantando o barraco. Nessa mesma cena dá pra ver mais 13 presuntos de habitantes capturados pelas peludas, o que deixa Brett apavorado a ponto dele não pensar, e assim o cara continua andando por aqueles túneis. Ok, nessa hora Brett estava a uma boa distância do caminhão explodido, sendo que as aranhas estavam virando churrasco por causa do combustível incinerado. Portanto, Brett deveria ter continuado de moto até sair da zona de caça delas, assim indo pra outra cidade onde pudesse avisar as autoridades para ajudar os habitantes de Prosperity. Dane-se, porque o filme pula pra Dercy Gonçalves do mundo invertido, nesse caso Gladys, que infelizmente percebe que as aranhas quebraram a parede da casa dela e comeram o pet da vovó, fazendo a mulher ir atrás dele só pra ser capturada também. Olha só, a tia Gladys errou feio por aqui, pois logo na entrada da caverna que dava acesso às minas, ela já tinha visto uma grande quantidade de teias de aranha, que devido ao tamanho delas não poderiam pertencer a pequenos aracnídeos, ou seja, bastava pensar um pouquinho pra entender que o bicho que levou o dog era bem maior do que uma aranha comum. Sendo assim, Gladys deveria ter voltado pra dentro de casa e pegado um desodorante ou spray de laque, que essa mulher aí com certeza tem pra manter o cabelinho desse jeito. Depois disso era só ter pegado um isqueiro, considerando que Gladys é fumante, pra criar aquele lança-chamas improvisado e torrar qualquer peluda que se aproximasse dela, já que pra quem não sabe, aranhas odeiam fogo, sendo que esse é um dos jeitos mais eficazes de exterminar esse tipo de inseto. Enfim, quem chega na casa alguns minutos mais tarde é Chris, que também vê o buraco, porém não é tapado a ponto de entrar ali. Ainda bem. No entanto, ele encontra uma perna de aranha e se liga que o Mike tava falando a verdade. O cara então corre pra casa do moleque e mostra a perna, sendo que o garoto leite com pera usa aquilo pra simular o tamanho da aranha no computador, descobrindo que as danadas podem facilmente devorar humanos agora. Pode crer, porque uma das peludas entra no quarto de Ashley e a enrola nas teias exatamente como o Sushi Man faria no restaurante japonês. Felizmente ela consegue gritar, atraindo Chris, que nesse filme só tá pra se lascar mesmo, porque ele também recebe o poder da aranha e é imobilizado. Nessa hora Mike assiste tudo, sendo que ele poderia ter ido na cozinha e pegado aquela clássica tramontina pra ficar nas pernas da aranha, mas não, bora ficar ali sem fazer nada. Quem faz o trabalho pesado é Sam, que felizmente tinha uma escopeta na casa, que a mulher usa pra mandar a parente do Peter Parker pro além. Se ligando na urgência da situação, Sam passa um rádio pro policial atrapalhado e fala pro cara pegar todas as armas que puder e ir até a casa dela, o que eu também considero um erro. Nesse caso era muito mais fácil Sam e companhia irem até a delegacia, que era bem mais reforçada do que a casa dela, e de lá evacuarem a população. Deixa pra lá, porque o policial vai pra casa da chefe e sem perceber é seguido pelas peludas. Infelizmente as aranhas já se espalharam pela cidade, sendo que vemos um vovô na barbearia percebendo que tem alguém mais peludo do que ele ali, já que uma das danadas o enrola em um casulo bem na frente do barbeiro, que espertamente mete o pé de lá. Enquanto isso, Mike sugere que eles avisem a população sobre o que tá rolando, porém as linhas de telefone estão mudas, o que faz o moleque sugerir que eles usem o sinal da rádio de Harlan. O radialista obviamente não acredita na história das aranhas mutantes, porque sim, eu acho que a parada dos ETs colocarem sondas no rabicó das pessoas faz muito mais sentido do que isso. O quê? Mesmo com a ordem da xerife, Harlan se recusa a espalhar aquela teoria da conspiração, fazendo a própria mulher usar o rádio para pedir que a população busque abrigo no shopping, que por ser um prédio com paredes de concreto e portões de aço, é o local mais seguro no momento. Só que vocês acham que a população acredita? É claro que não, sendo que a gente vê o pessoal na lanchonete continuando a comer o pão na chapa como se tudo aquilo fosse uma bobagem da polícia. Eu não sei vocês, mas esse cara aí me lembra muito Rafinha Bastos. A parada só piora porque Sam e companhia percebem que a tarântula que atacou Joshua tá bem mais parruda, sendo que ela começa a escalar a rádio, finalmente fazendo Harlan acreditar na história toda. O policial careca, vendo tudo do carro, não pensa duas vezes e começa a atirar no monstro. Só que, mano, usar uma pistola 9mm não vai fazer nem arranhão no couro duro e cabeludo da tarântula, sendo que ele poderia ter usado as armas que o burrão tinha colocado no porta-malas. Considerando que tinha umas 12 ali com calibre muito mais grosso, era bem mais fácil explodir a danada. Dane-se, porque todo mundo entra no carro correndo e vão pro shopping, sendo que a galera
galera que não acreditou na polícia se dá muito mal, porém o mais ferrado mesmo sou eu que tive que ficar pausando o filme pra contar esse tanto de presunto. Eu localizei 9 pessoas capturadas pelas aranhas nessa hora, sendo que a Rafinha Bastos do Paraguai vê que as aranhas estão usando o sistema de esgoto pra surpreender as vítimas, o que faz o espertão bloquear um dos bueiros com a escada, conseguindo assim chegar no carro em segurança. Enquanto isso, Sam usa o rádio da viatura pra reforçar a mensagem, pedindo pra galera dar o fora e ir pro shopping. Só que, mano, eles passam de carro de boa só assistindo a população ser devorada, o que coloca mais 4 presuntos na nossa conta. Se o policial careca tá dirigindo, isso significa que Harlan, Sam, Ashley e Chris estão coçando o saco, sendo que eles poderiam ter usado as armas pegas na delegacia pra atirar nas aranhas pelo caminho, o que daria chance pra mais pessoas se salvarem. O que eu quero dizer aqui é o que adianta você ter uma porrada de armas no porta-malas se não vai ter gente suficiente pra usá-las. Enfim, os sobreviventes fogem pro shopping, onde o prefeito Rabin de Cavalo Cafona tá alheio a toda a situação, já que o foco no KFC é a prioridade no momento. E aí que o prefeito é informado da calamidade e fica com cara de rabicó sujo ao ver que acabou de perder mais 6 votos, já que nem todo mundo consegue chegar no portão do shopping. Cara, eu não sei não, mas será que não seria mais prudente ter fugido da cidade de carro, em vez de se trancar num local sem saída e que logo será cercado pelas aranhas? Se a galera tivesse viajado pela rodovia, poderiam ter dado uma canseira nas aranhas, que mesmo sendo mutantes, não teriam fôlego suficiente para alcançar carros a mais de 130 km por hora. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe-trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo para não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção, e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão para pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar para fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar pra esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho, e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca baixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Dane-se, porque os últimos moicanos pegam algumas ferramentas de construção numa loja do shopping pra se defenderem das peludas, com destaque indo pra esse Jason com a motosserra, que eu carinhosamente vou chamar de Jason Face. Mike então avisa que todos devem calar a porcaria da boca, já que aranhas se guiam por vibrações, que nesse caso estão sendo geradas pelos ataques de pelanca coletivos. Cala a boca! Chris então sugere que eles liguem pro exército, porém, convenientemente, nenhuma pessoa ali tem um celular, o que faz o prefeito emprestar o telefone satélite pro cara. No entanto, as montanhas do Arizona estão bloqueando o sinal, e é aí que Harlan diz que Chris pode subir na antena do shopping pra fazer a ligação. O engenheiro aceita a ideia, sendo que Harlan se voluntaria pra dar cobertura. Mike então fala pros dois espirrarem perfume nas roupas, já que aranhas são seres ultrassensoriais, e é provável que os aromas da Jequiti funcionem como uma espécie de repelente. Os dois sobem na torre, porém as aranhas começam a escalar as paredes do shopping, e não bastando isso, a tarântula demoníaca tenta destruir o portão principal, sendo que os nossos heróis se preparam pro confronto final. Nessa hora todo mundo poderia ter passado perfume também, já que Mike tinha encontrado uma loja que só vendia isso, portanto teria quantidade suficiente para todo mundo. Isso possivelmente atrasaria o ataque das aranhas, dando tempo para as autoridades chegarem e meterem bala nas danadas. Outro lugar que eles deveriam ter passado perfume era no portão, já que isso talvez freasse os ataques da tarântula. O terceiro ponto aqui é que eles erraram feio em ficar esperando a treta chegar no meio de um corredor largo e sem barricadas para eles se defenderem. Nesse caso, o mais sensato seria usar o velho truque do rei Leônidas de Esparta contra os persas, ou seja, achar um corredor estreito onde as aranhas não pudessem passar todas de uma vez. Se vocês repararem bem, as lojas têm grades de proteção que bloqueariam jatos de teia das aranhas, e também tinham buracos grandes o suficiente para os sobreviventes enfiarem as facas e flechas que eles pegaram na loja de construção. Dessa forma, eles teriam como eliminar a maior parte das aranhas
aranhas sem se expor ao perigo, mas deixa pra lá porque eles preferem ir pro fight aberto mesmo, sendo que 6 habitantes de Prosperity são finalizados, incluindo o nosso estimado Jason Face. Enfim, Sam e os outros danados se escondem no depósito, enquanto o policial careca usa a minha tática e consegue escapar ao descer a grade de proteção de uma das lojas. Enquanto isso, a gente vê Chris ligando pra polícia, que não acredita na parada das aranhas e acha se tratar de um trote. Conforme mais e mais peludas se aproximam da dupla dinâmica, Harlan, ainda acreditando que se trata de alienígenas tentando plugar o rabicó dele, se joga do teto, indo parar aos pés do policial careca, que o ajuda a fugir das danadas. Chris, por outro lado, prefere uma saída mais radical e brinca de tirolesa pra voltar pra dentro do shopping. Ele então se reúne com Sam e os outros sobreviventes, que agora estão no mar de chocolate sem palito de picolé. Nesse meio tempo, a gente vê que o prefeito Rabin de Cavalo usou uma saída de emergência pra escapar pelas minas, sendo que ele dá de cara com o Brett, que leva as aranhas do deserto diretamente pra presentear o padrasto, que é capturado. Brett corre e encontra uma empilhadeira que ele usa pra derrubar o portão do depósito, se reencontrando com Ashley, a queimadora de tomates. Chris então fala que o único jeito de fugir dali é seguindo os cabos de energia da mina, que vão levá-los até o deserto. Porém, eles percebem que o caminho foi tomado pelo ninho de Consuela, que tá por ali em algum lugar. No ninho dá pra gente ver mais 3 presuntos de pessoas capturadas, sendo que um deles não é o Wade, já que o político é tão vaso ruim que nem as aranhas quiseram chegar perto dele. E eu digo isso porque mesmo encasulado, o prefeito se recusa a morrer. Ah, morre, diabo! Quem não tem a mesma sorte é esse figurante Zé Ruela aí. Percebendo que as pessoas não são finalizadas imediatamente pelas aranhas, Chris pergunta pra Mike se tem possibilidade da tia dele ainda estar viva, sendo que o rapazinho leite com pera responde que sim. Chris então quebra uma lâmpada da mina e fala pra Sam que ela deve sair do túnel e ligar o gerador de energia, já que a eletricidade vai gerar uma faísca e com a presença do metano explodirá a mina toda, incluindo as aranhas. E aí que o cara toma coragem pra se declarar pra xerife, porém ela fala que já sabe de tudo e que se ele sobreviver vão fazer um amorzinho gostoso depois do jantar. Agora sou eu e você, meu gostoso! O cara fica todo pimpão e vai atrás da tia. O problema é que no caminho ele tromba com 15 azarados que se encontraram com Deus antes da hora. Finalmente Chris acha a tia, que também é outra praga, já que ela ainda tá viva. Ao sair do casulo, a primeira coisa que a tia Dercy quer fazer é dar uma tragada no cigarrinho, porém Chris a impede e coloca o câncer ambulante em contato com a lâmpada. E aí que os dois encontram o ouro bem ali no ninho, comprovando que o pai de Chris estava certo. Infelizmente os caras não vão poder desfrutar da fortuna, porque quem aparece é Consuela, que tenta comer o engenheiro, porém ele espirra um pouco de Paulo Green na peluda, que realmente não curte essa fragrância de tiozão nascido em 1972 e se afasta, permitindo que os dois escapem na moto de Brett. Enquanto isso, os sobreviventes tentam dar partida no gerador, porém eles não têm combustível, o que faz Ashley dar um empurrãozinho na máquina com o tostador de tomates que ela ganhou de Sam, ativando a parada. Sam então dá partida no gerador, o que faz a mina começar a explodir na rabeta de Chris. Felizmente o cara escapa do túnel no último segundo, sendo que o mesmo não acontece com a aranha brasileira fake e as demais capetinhas. Então que a polícia chega procurando por alienígenas, porém o tira careca fala que se trata apenas de aranhas que comeram lixo tóxico, mostrando que o produto também funciona para tratamento capilar, já que muito em breve a careca dele será coisa do passado. No final do filme tudo acaba bem, sendo que Sam e Chris ficam juntos. Quem também sobrevive é Harlan, que diz que Chris deu emprego para todo mundo na mina de ouro, salvando a galera de dever o toba pro SPC, incluindo ele, que também ganhou um tratamento odontológico super exclusivo. Malditas Aranhas teve péssimas avaliações do público e um pouco melhores da crítica. Isso pra mim é uma injustiça, porque eu acho esse filme super divertido. Não deu pra trazer aqui no vídeo, mas se vocês assistirem vão reparar que tem uns diálogos entre os personagens que são hilários, sendo que o roteiro realmente sabe equilibrar o terror e a comédia de um jeito que não fica cafona. Além disso, os personagens são carismáticos e pra época em que o filme saiu, o visual das aranhas até que ficou convincente. Diante de tudo isso, eu dou uma nota 6,5 pra Malditas Aranhas. Nas bilheterias o filme não foi tão bem assim, já que custou 30 milhões de dólares por uma bilheteria de apenas 45 milhões. Em 2003 uma sequência chegou a ser anunciada, porém faz 21 anos que a gente não tem uma atualização, sendo que eu acho que o segundo filme foi cancelado. Pessoal, se você gosta de filmes de aranhas gigantes, assiste o vídeo que vai aparecer aí na tela, onde eu derrotei Sting, a Aranha Assassina, outro filme bem legal também. A propósito, deixa nos comentários o próximo filme de aranhas mutantes que vocês querem ver aqui no
no canal. Siga a gente nas redes sociais, incluindo no Insta da página, no @ednerd.canal, e no meu pessoal também, disponível no @eddebarros. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpítios em Malditas Aranhas foi de 68 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pra esse figurante ferroado no bucho. Pessoal, não esquece de dar o like, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!